Olá pessoal, bom dia, boa sexta para nós aí. Seguinte, concluímos aqui todo o nosso estudo de trigonometria. Tudo que a gente precisa saber de matemática trigonométrica e do ensino médio toda tá aí, basicamente. O mais importante. Mas vamos fazer aqui uma revisão, porque a trigonometria a gente tem visto aí desde o primeiro ano. A gente encerrou esse ciclo agora. Então vamos fazer uma revisão do apanhado geral, por que esse trem aparece e vendo todos esses conceitos juntos. Bom, a gente começa estudando trigonometria no que a gente chama de trigonometria no triângulo retângulo, em que são aquelas relações que a gente faz aí quando você tem um triângulo retângulo entre os catetos e a hipotenusa. Então a gente tem as relações mais básicas, né, do seno oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre o cateto adjacente. Então a partir dali dessas informações a gente usa aqueles mesmos ângulos de sempre, 30, 45, 60, que a gente decora da tabelinha, para ser sempre usual. Mas isso era aplicado no triângulo. Aí começamos a investigar mais fundo, vocês ficando mais velhos, mais maduros, dá para a gente abstrair mais. Porque todas as informações que a gente tira daqui, dessa geometria plana aqui do triângulo retângulo, a gente pode transportar essas informações e ter um outro método de se descobrir de onde veio, ou então para se achar essas relações. E a gente usa aqui então o que a gente aprendeu esse ano, que é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é um mecanismo muito bom, muito prático para a gente para mexer com a trigonometria, com os valores principalmente dos senos e cossenos dos ângulos que a gente vai medindo. Então aqui, olha, a gente pega aqui um eixo, que a gente vai chamar o eixo da horizontal de cosseno e o eixo da vertical de seno. Traça aqui uma circunferência. Essa circunferência aqui, ela tem um raio de uma unidade, é o tamanhozinho de 1. E toda vez que você sobe o seu ponteiro aqui, ao subir o ponteiro, a projeção ou a sombra que dá aqui no chão, isso a gente chama de cosseno daquele ângulo, daquela medida. Lembra que o seu ponteiro toda vez vai ter uma sombra diferente. Então, dependendo da angulação. E a sombra que dá na parede aqui, a gente vai falar que é projeção, que é o valor do seno daquele ângulo. Então, esses tamanhos aqui, eles sempre vão ficar variando dessas sombras entre 0 e 1. E aqui entre 0 e 1. Então, a maior medida possível para um cosseno é 1. A maior medida possível para o seno é 1 também. Quando a gente roda esse ponteiro aqui e vai para o outro lado, aí ao rodar para o outro lado a gente vê que existem valores negativos, porque é coerente com os eixos dos gráficos cartesianos. A esquerda do gráfico é negativa, abaixo do gráfico também é negativo. Então a gente roda o ponteiro e a gente vê que existem medidas negativas também. Só que essas medidas negativas são apenas o sinal. O tamanho da sombra mantém o mesmo. Só que o sinal já está importante. Então, em termos de valor, o menor valor que a gente vai ter aqui sempre vai ser menos 1. Então a gente está vendo que os senos variam entre 1 e menos 1. O maior valor é 1, o menor valor é menos 1. E vai rodando e vai brincando com esse ponteirinho. A gente vê que às vezes eu tenho cossenos negativos, senos positivos. A gente encontra até uma certa relação entre senos e cossenos à medida dos seus ângulos que vão se variando. Cada quadrante tem sua relação aqui. Quadrante é a parte do plano cartesiano aqui que tem as informações de seno e cosseno e principalmente te dá a noção dos sinais que eles vão ser. Então é possível ter senos negativos, cossenos negativos numa boa. Beleza. A gente vai rodando aqui, a gente sabe que ao rodar uma circunferência completa, a gente completa 360 graus. Só que aí graus não vai ser talvez sempre muito usual. A gente vai querer mexer com pi radianos. Pi radianos é uma medida também de ângulos que a gente tem através de uma dedução ali para tentar diminuir a quantidade de números aqui, de algarismos. E tentar deixar eles mais em frações, e enfim. É invenção de moda também. Então os seus pi radianos aí, cada pi radiano é proporcional aqui a 180 graus. Então a gente vai dar muitas vezes os ângulos em pi radianos para você dar uma sacada, transformar em graus para saber se nortear. Porque a gente sempre mexe aqui, olha, na trigonometria no triângulo retângulo com graus, que é mais fácil. Mas beleza, agora a gente está um pouquinho mais maduro, a gente usa pi radianos também para dar essa informação. É como se fosse na temperatura graus Celsius ou graus Fahrenheit. Ou então como se fosse aqui quilômetros e aqui pode ser jardas. São outros nomes que a gente diz também. Bom, tirado desse ciclo trigonométrico essas informações, a gente tira uma outra relação que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Aplicando Pitágoras aqui, ó, isso aqui é a medida do cosseno e aqui é a medida do seno. Se eu pego a medida desse cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, dá hipotenusa ao quadrado. Ao aplicar Pitágoras, a gente encontra a relação fundamental da trigonometria. Muito útil também, porque se você sabe a medida do seno de um ângulo, automaticamente você consegue achar a medida do cosseno fazendo uma continha básica aqui. Então a gente não precisa decorar milhões de coisas. Se você decora uma ou outra, você consegue sacar lá. E lembrando que esse uma ou outra é sempre relacionado com 30, 45 e 60 graus.
que ele tem seus primos, né? Lembra que o 30 graus, por exemplo, ele é primo ali do 120, ele é primo do 210, ele é primo ali do 330, tá sempre mais ou menos parecido ali. O que vai mudando ali são só os sinais, mas as medidas dos cossenos e dos senos são sempre os mesmos. Inclusive, os 30 e 60 graus são primos também, o seno de um é o cosseno de outro, por exemplo. Então não são muitas medidas para se decorar. Bom, a gente vai rodando, a gente vai ficando cada vez mais rebuscado, a gente gosta de complicar mais a vida, encontramos aqui os parentes mais distantes disso tudo, que na verdade são os ovelhas negras da família, porque são os inversos. Ao ser inverso aqui, eu pego a medida da secante, ele é o inverso do cosseno. Então é 1 sobre o cosseno. A medida de cossecante é o inverso de seno, é 1 sobre seno. A medida da cotangente é o inverso da tangente. É só para florear, ficar mais bonito. Para quê? Para complicar mais ainda? Mas não tem tanta utilidade. Formas a mais de se dizer. Você falou que é assim, quis brincar que é assim, a gente vai e brinca desse jeito. E fica nisso tudo. Vimos então que aqueles primos chatos que a gente tem ali, primo inverso lá de secante, cossecante, a gente gosta de colocar isso muito em frações, porque dá para ir simplificando, cortando, bonitão e tudo mais, substituindo. Então, por exemplo, eu poderia colocar uma expressão desse jeito, com que eu tenho medidas trigonométricas em cima e embaixo. Então, relações, né? Então, cossecante, senos e cotangente. Aí lembra que eu sempre tenho que deixar na máxima configuração que seja seno ou cosseno. Às vezes uma tangente. Mas o máximo de seno e cosseno é o mais interessante para mim, porque é o que eu vou cortando. Então, se eu pego o cossecante aqui, eu sei que ele é 1 sobre o seno. Já tem um seno aqui, o cotangente eu só substituo por 1 sobre tangente. Eu vou voltando ao que era original. É meio que um entrelaço assim, para deixar ele mais simples ainda. Porque esse aqui é meio que o embrulho já todo embrulhado. Aí você vai desembrulhando para ver o que há por dentro. Então há por dentro aqui essa situação em que você pode até brincar mais aqui, corta o seno com o seno e tudo fica 1, e 1 sobre o inverso da coisa, brinca com a matemática da inversa, volta a ser só apenas tangente. Então isso tudo aqui quis dizer que na verdade no fundo do pacote era apenas tangente, você só colocou um embrulho muito enrustido nele aqui. Vimos também que a partir dos nossos conhecimentos de senos e cossenos, suas medidas, a gente tem ali que a gente pode falar de uma equação trigonométrica. Equação trigonométrica me dá uma igualdade. Essa igualdade é uma situação específica em que você tem um valor específico de um x, de uma incógnita, que vai resultar em alguma coisa específica. Então nessa equação aqui, por exemplo, eu quero saber qual que é o valor de x aqui, que ao somar ele com π, qual que é o valor desse ângulo que ao somar com π, faz com que isso tudo, que o seno desse ângulo todo dê menos 1. Então é isso que eu estou te perguntando. Aí como que você tem que lembrar? Você tem que lembrar, olha, menos 1 aqui está relacionado com seno. Então tem que lembrar na minha cabeça, lembrar do meu conhecimento e perguntar, bom, quando que o seno dá menos 1? Qual que é o valor do seno de quem que dá menos 1? Aí você vê na tabelinha, vê no ciclo trigonométrico, que é o seno de 3π sobre 2. Estamos mexendo com π porque já deu π aqui pra gente. Então, seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Então, em vez de colocar menos 1, você retira o menos 1 e coloca a informação do seno. Por quê? Porque desse lado da igualdade tem seno, do outro lado da outra igualdade também tem que ter seno para você começar a trabalhar. E ao começar a trabalhar, o que você pensa? Olha, isso tudo, como é uma balança e uma igualdade, tudo que eu tenho de informação aqui dentro tem que ser igual a tudo que eu tenho de informação aqui dentro. Então vira uma outra equação. Saímos aqui da confusão dos senos e dos cossenos, dessa escrita desse português, para simplesmente ter o nosso x ali. Compila. Dado isso aqui, joga para lá, joga para cá, brinca, achamos especificamente aqui que o x tem que ser π sobre 2. Então a nossa equação vai começar a brincar disso. Esses valores da igualdade aqui sempre vão ser números sugestivos. 0, 1, menos 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, alguma coisa assim que relembre da tabelinha, os valores que estão na tabelinha lá. Lembrando que pode haver negativos também. Então é tudo para te fazer forçar e pensar, bom, seno de quem dá menos 1, cosseno de quanto que dá 1 sobre 2, só para ir relembrando, e no lugar do número tem que aparecer o cosseno e o seno daquele ângulo, para poder começar a brincar das coisas. Então, equações trigonométricas é isso aqui. Avançamos um pouco mais, começamos a entrar aí da matéria de função trigonométrica, que é a última que a gente viu. O comecinho de função trigonométrica a gente tem que relembrar, olha, lá do ciclo trigonométrico que a gente viu no começo do ano, a gente via aqui que no máximo que você dava de volta o seu ponteiro era de 360 graus, que é uma voltinha só. Mas você pode ter ângulos que dá mais. Então, se você tem, por exemplo, 720 graus, você simplesmente pegou seu ponteirinho e deu 2 voltas e parou no mesmo lugar. E se você tem um ângulo ali, então, de, sei lá, 800 graus? 800 graus você deu 2 voltas, que parava no 720, e anda mais 80 graus.
Perfeito. Então sempre vai estar condicionado ali a dar voltinhas e parar em algum lugar que já tinha original. Então você começa a ter aqui o que a gente chama de ciclos ou períodos, porque você simplesmente está fazendo algo repetitivo e está parando em algum lugar que já poderia ter parado antes. A única diferença de um ângulo para o outro, do 800 graus para 80 graus, é porque 800 graus você deu 2 voltas. Mas você parou e tem as mesmas informações do seno e do cosseno. Então você pode falar que o seno de 800 graus é a mesma coisa que o seno de 80 graus. Perfeito. O 800 graus só deu 2 voltinhas a mais para fazer esse rodeio todo. Então esse 2π aqui representa a volta que ele deu. Então esse x seria 80. Aqui então é o que a gente chama de arco côngruo. É o arco parecido. 800 graus é parecido com 80 graus. Te diz a mesma informação. E aí nós dizemos que esse 80 graus aqui, do 800, a informação importantíssima disso tudo é o 80 graus, é a imagem desse arco côngruo aí. Ou a imagem dessa situação. Então, vimos que pode ser periódico, pode ser repetitivo. Então, olha que interessante. E olha que interessante. Se a gente pega aquele ciclo que ele pode ser sempre repetitivo, os seus ponteiros aqui sempre vão dar quantas voltas você quiser, e pegarmos isso e fazemos um gráfico disso, um plano cartesiano, em que o eixo x aqui é o valor do seu ângulo e o eixo y é o valor do seno e do cosseno que você está pegando. Então vamos pegar, por exemplo, o valor do cosseno. Pensando no ponteirinho aqui, sabendo que o cosseno é sempre a projeção, quando você começa lá no seu primeiro ângulo, que é o 0 aqui, o cosseno tem um valor máximo, vale 1. Então, se você pega a projeção ou a sombra, marca aqui no plano cartesiano. Sobe um pouquinho o ponteiro, aí você vai ter aqui a projeção, que é essa medida aqui, você subiu o ponteiro, você andou um ângulozinho aqui. Então, você andou para frente aqui. Então, a medida do seu cosseno ele é menor, porque o pedacinho da projeção é menor da sombra. Quando você sobe todo o seu ponteiro e está lá em cima, você tem um valor aqui de sombra 0, e esse 0 então vai estar com um valor aqui do tamanho dele de 0. Aí pega, roda o ponteiro agora. Quando você roda o ponteiro, você está pegando cossenos negativos da esquerda do gráfico. E ao pegar cossenos negativos, você vai descer, porque você está pegando uma medidazinha aqui negativa. Roda de novo e chega aqui, quando você chega em 180 graus, chegar em 180 graus você tem o menor valor, que é o menor negativo, que é o menos 1. Então sua projeção você vai ficar aqui lá no menos 1. Roda de novo seu ponteirinho, ao rodar você tem um pouquinho menor de sombra, só que está lá no negativo, um pouquinho menor de sombra e no negativo. Roda de novo, tem aqui 0 sombra, então o tamanho dessa sombra aqui está no 0, à sua altura. Quando você vem e roda de novo o seu ponteiro, você vai ter agora uma sombra já, e essa sombra está para cima aqui projetada, e ela é positiva, então você tem um valorzinho aqui que já aumentou. E quando você vem aqui no máximo valor de novo, ela vai ser 1 de novo. Então, isso aqui te dá mais ou menos a figura e o desenho de um padrão de uma função trigonométrica. A função está associada aí com gráfico, associado com um plano cartesiano e é de trigonometria. Então, aqui é a função que a gente viu, a sombra dos cossenos, né? As projeções dos cossenos. Então, a função cosseno, ela tem esse desenho aqui, que é o que a gente viu e aprendeu. Se você pegar a mesma ideia aqui, finge que tá igual, finge que tá igual. Se você pegar finge que tá igual, tá. Se você pegar a mesma ideia e fizer a projeção do seno, e transportar isso num gráfico, você vai obter ali o padrão do gráfico de um seno. O padrão do gráfico de um seno é o que a gente lembra aí que é tipo um tio, desse jeito assim. E o padrão do gráfico do cosseno é tipo um grande vale desse jeito. Só que isso é se você pega um período, um pedaço. Esse período dessa função, que eu vou chamar que a gente descobriu que é a função cosseno, cosseno de x. Esse período ele é determinado, e a gente pode descobrir, existe uma fórmulazinha para ele, que é dada por 2π sobre o valor de quem multiplica o x, que então normalmente a gente chama de AX aqui, então sobre o valor que multiplica o A. Então eu posso pegar qualquer função e dar uma extrapolada nela, porque toda função vai ter essa cara, mas não necessariamente ela está contida aqui, ela pode estar deslocada para lá, deslocada para cima, para baixo, tudo mais, esse período. E a gente analisa cada período, porque ela vai começar a ser periódica. Se eu jogo aqui os meus ponteirinhos a fazerem de novo o mesmo trabalho, eles vão fazer e desenhar a mesma função. Então, jogando para frente, ela vai continuar fazendo esse padrão assim e lá para trás também. Esse padrão, que às vezes vai até ficar um pouco confundido, não, mas quem que é cosseno, seno, você tem que analisar ali os pontos para você ver que se está dentro desse padrão grandão, dessa onda toda, você vai ver quais são os valores que vão ser coerentes para ser cosseno ou seno. Não pode ser nunca os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto que vale 0 no x e 1 no y, você vai jogar na sua função e ver se for coerente ou não. Por exemplo,
a gente sabe que é uma função cosseno, porque acabamos de fazer ela, mas vamos supor que estava no meio da prova. Como que eu vou descobrir? Pega os pontos que são máximos ou mínimos e usa eles lá. Inclusive, se eu quero deixar a função completinha aqui, a gente descreve os pontos. Aqui vale π, aqui vale π, 2π, e a gente divide ela em 4 intervalos. Aqui vale π sobre 2 e aqui vale 3π sobre 2. Então a gente pega essa primeira informação, pode ser por ela, poderia pegar por aqui também, esse mínimo aqui também. O ponto desse mínimo ele vale π no x e vale menos 1 no y. E joga na função. A gente tem uma suspeita. Bom, pode ser seno ou pode ser cosseno. Não sei, tá tão desse jeito. Vou suspeitar que é cosseno, por exemplo. Se é uma cosseno aqui, a função cosseno, eu tenho que jogar o ponto e descobrir. O ponto está me dizendo assim, quando o seu x vale 0, ou seja, o cosseno aqui vale 0, significa então que minha função tem 1, vale 1. E é verdade? Cosseno de 0 é 1? Cosseno de 0 é 1. Fechou? Então cosseno. Se fosse um seno, se eu tivesse suspeitado que era o seno de 0 vale 1? O seno de 0 não vale 1. Se vocês lembram do ciclo trigonométrico, o seno de 0, quando você está em 0 aqui, o seno de 0 vale 0. É a sombra na parede. Você não tem sombra ali. Então não pode ser. Então o melhor jeito de se testar uma função para saber se esse gráfico é de qual função é jogar aquele ponto nessa função. Mas aqui é uma função mais simples, porque eu simplesmente peguei um cosseno de x. Eu posso complicar muito essa função. Posso complicar bastante. E posso complicar mesmo. Então vamos supor que eu dei uma função desse jeito, que é 2 mais 3 seno de 2x menos π. Que é isso? Meu Deus, o que é? A gente pode complicar, mas a gente sabe que para começar, se é um seno, ela tem um desenho característico. Se eu fizer um gráfico aqui, o desenho característico que ela fizer, ela tem que ser tipo um tio. Então já sei que o desenho é desse jeito. O que vai me importar então são as medidas, os valores, tanto no y quanto no x. Então a gente vai construir um gráfico dada a função que eu te dei. Então vem para cá. Então a gente começa e analisa cada coeficiente, cada número que faz determinar aqui essa mudança desse gráfico. Começamos aqui pela vertical, que é mais fácil de enxergar. O valor que multiplica o seno aqui é sempre o valor que a gente chama de amplitude. Amplitude é o tanto que a sua montanha está alta ou não. Então a gente tem, por exemplo, essa montanha aqui, ela tem uma certa amplitude. A amplitude é dada aqui entre o topo da montanha até o seu pé e o topo e o pé até o vale, que a gente pode chamar. O mais bonito de se chamar é crista e vale, em que a física usa muito desse conceito. Então você tem essa onda e você tem essa função e você tem aqui essa função aqui. Então, nitidamente, essa aqui tem uma amplitude maior, tem uma montanha maior. E esse mesmo tamanho da montanha tem que saber por vale. Ou seja, essa medida toda aqui, lá do vale até a crista, ou lá do vale até o topo da montanha, ela tem 2 vezes o valor da amplitude. Mas esse pedacinho aqui seria o valor da amplitude. Então esse pedacinho aqui são 3 patamares que a gente tem que subir no seu seno. Porque a gente sempre vai usar a função seno e a função cosseno padrão como referência. Então a gente tem aqui o seno, que é dado por isso aqui, em que as suas medidas são aqui é 1, aqui é menos 1, e você andou aqui 2π. Ou então a função cosseno, que a gente viu também, que ela é dada com os mesmos números, porém o gráfico é diferente, o desenho. É desse jeito assim. Em que aqui também é 2π, o período é de 2π, e aqui é 1 e menos 1. Então aqui é o seno, aqui é o cosseno. Então essas são as nossas referências, porque o que você está fazendo aqui ao pegar esses valores dos coeficientes é simplesmente deslocar a sua função para cima ou deslocar ela para baixo ou deslocar ela na horizontal. Então estamos fazendo aqui translações. Então o valor que multiplica o seno é o valor da sua amplitude. Então você sabe que a amplitude aqui tem 3 patamares. E aqui você tem um valor solto aqui desse coeficiente solto, que é o que a gente chama que vai ter o deslocamento. Então vai ter um deslocamento de 2 patamares para cima e o topo dessa montanha, o topo dessa amplitude, vai fazer que você joga lá para cima. Então se você soma os 2 patamares aqui, o topo da sua montanha se encontra no ponto 5. Porque você subiu, deslocou 2 do que era do 1 aqui e tem mais um patamar de 3, você tem o tamanho de 3. Então o topo vale 5. Agora, para você descobrir quanto que vale o topo lá de baixo, né, o vale lá, é só você pegar a sua amplitude. Se você tem 3 aqui, o topo lá embaixo é 2 vezes o valor da amplitude. Então você tem que descer 6 patamares, se eram 3 de amplitude. Você desce 3 e desce mais 3. Você desce 3 aqui, você chega no 2. Desce mais 3, você vai chegar no menos 1. Então aqui a gente fala que a imagem da sua função, que são os extremos projetados no y aqui, vai do menos 1 até o 5. Então a gente já tem um termo aqui que vai do menos 1 até o 5. É a sua imagem.
Beleza, agora eu tenho que preocupar com o meu x, porque o seu x vai te dizer ali o período também. Então o meu x vai aqui, olha. Posso saber onde a função termina. Ela termina aqui, olha, como? Mas em que valor? Vamos descobrir. Mas ó, aqui, aquilo lá, tanto faz também, né? Mas é dado por um período aqui, em que período é calculado pela fórmula 2π sobre o valor de A. O A é quem multiplica o x. Então o A aqui é 2, então o período é de π. Então todo esse intervalo dessa função, que tem que ter esse desenho, porque é um seno, tem um intervalo de π. Mas onde ela começa? Ela começa no zero? Não, nessa função não, porque você tem um deslocamento horizontal. Quando você acrescenta algum π aqui, você tem o deslocamento que você andou para a esquerda ou para a direita. Toda vez que aqui for negativo, significa que você andou para a direita. É um pensamento inverso. Então você andou aqui, você começava no zero, porque a função seno padrão começa no zero. Mas você deslocou aqui π. Você deu uma redadinha aqui, começou ela no π. Ao começar no π, como esse intervalo todo tem que ser da função, você já pode até desenhar a função. Como é uma função seno, vai ser desse jeito assim, olha. Ela começa aqui, porque tem que ser o pezinho da amplitude. E vamos deixar ela bonita? Vamos deixar... Foi, aqui. Porque a amplitude aqui é 3, a amplitude aqui é 3. Então ela faz isso aqui. O desenho dela é essa. E ela termina aqui, que nem a gente falou, termina aqui. Só que esse intervalo todo tem que ter um tamanho de π, que a gente viu o período. Então se aqui começava com π, você andou mais π, você terminou aqui em 2π. Beleza, estamos quase lá. Por quê? Porque a gente gosta de dividir essa função em 4 intervalos bonitinhos, porque são seus pontos mais importantes. Saber o ponto máximo e o ponto mínimo é útil para a gente. Então a gente vai dividir isso aí em 4 pedacinhos, em 4 intervalos. Seria esse, o segundo, o terceiro e o quarto intervalo aqui. Bom, aí tá tranquilo, porque agora é só pegar o valor do x aqui e dividir em 4 partes. O que a gente faz? Pega o período todo, que a gente sabe que você andou π aqui, e divide ele por 4. Então, π sobre 4 é o tamanho de cada intervalo. E vai somando. Aqui tinha π, aqui vai ser mais π sobre 4. Aí vai exigir um pouquinho de fração. Vai ficar aqui 5π sobre 4. Aí você anda mais π sobre 4. Vai ficar 6π sobre 4, que vai ficar 3π sobre 2. Aí você anda mais π sobre 4. E ao andar mais π sobre 4, vai ficar 12, 14 sobre... Não, 6, 7, 7π sobre 4. 7π sobre 4. E aqui termina em 2π. Então, pronto. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, que são um dos principais para a gente, que são os máximos, que a gente sempre vai precisar para quê? Vai que você precisa substituir ele na função. É dito aqui por 5π sobre 4 e aqui é 5. Ou seja, qual que é a historinha desse ponto? A historinha te fala, quando você tem seu x valendo 5π sobre 4, essa função toda aqui vai valer 5. O resultado tudo. Ah, interessante. Para isso tudo valer 5, o que você tem que pensar? Olha o valor dessa bandagaiada toda aqui. Para isso ser o valor máximo, lembra qual que é o máximo que uma função pode dar? Uma função seno, ou seja, um seno, na verdade, tem como valor máximo o 1. Então, isso tudo aqui vai valer 1. E ao valer isso tudo 1, multiplica por 3, 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. Obtemos o máximo. Ah, lembra que eu tinha um seno gigante. Qual que é o menor valor que se pode dar? O menor valor que um seno pode dar, não importa se é x mais blá, 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 sempre o menor valor que um seno pode dar é menos 1. Então você pega isso tudo aqui e substitui por menos 1, que aí você vai descobrir que o menor valor que essa função pode dar toda é quando esse seno vale menos 1, menos 3 mais 2, menos 1. Você está aqui no menos 1 e você tem seus patamares. Isso a gente chama de máximos e aqui você chama de mínimo. Ou máximos e mínimos da função trigonométrica. É sempre em que situação? Pega o seno ou pega o cosseno, substitui ele por 1, substitui ele por menos 1, que você vai encontrar o máximo ou o mínimo. Isso a gente gosta de ver muito em equações, situações. Te dou uma função, te dou uma equação e te pergunto, quando que eu vou ter a máxima temperatura daquele dia? Bom, a máxima temperatura vai ser quando aquele cosseno ou aquele seno valer 1. Aí você vem e substitui e dado isso, você vai descobrir, e quando que é isso? O quando é o valor do x, qual é aquele ângulo ou aqueles dias, dependendo da forma que está escrito, para que aquilo ali seja o máximo possível. Então temos aí os máximos e os mínimos. Por último, a gente pode fazer assim, te dou o gráfico e do gráfico você volta aqui para a função, para a equação e descobre os valores dos coeficientes, que é exatamente a mesma coisa. Então, dado o gráfico para você querer voltar para a função, a melhor coisa de se fazer sempre vai ser, vamos dizer assim, se você está afim de poupar tempo e não querer pensar, é pegar um ponto que seja um ponto máximo ou mínimo aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto máximo aqui da função e aplicar, que o ponto máximo é dado por π sobre 10. E aplicar ele aqui
em cada uma das equações e ver qual que o resultado dá certo. Quando o seu x vale π, coloca ele aqui e vê se esse resultado todo dá 10. Só que aí dá um pouco de trabalho se você jogar para todas. Se você é mais esperto, você consegue ver padrões. Aqui, para começar, a figura que isso aqui está te dando pelo período é um cosseno. Então você já elimina alguma coisa que tem seno. Aí você pensa, não, eu sou melhor do que isso. Eu sei que a soma do número solto aqui com o valor que multiplica lá, ou seja, da amplitude com o valor do deslocamento vertical, essa soma ali, ela tem que dar um valor máximo da imagem, tem que dar 10. Então eu já consigo eliminar o 5 mais 7, porque dá 12. Olha, tá bom, cosseno e cosseno, 3 mais 7, 3 mais 7, tá dando 10. Agora, quem vai ser aí faz até sentido, né? Olha aqui, olha a amplitude aqui, de 10 até menos 14, até menos 4, você teve 14 patamares. E como você tem duas amplitudes, você teve 7 amplitudes em cada. Falta agora aqui, então, aqui saber quem que é o valor do período. O período, então, a gente lembra que período é igual a 2π sobre o valor de quem multiplica o x. Vamos chamar de A. O período dessa função aqui toda vai de 0 até π. Então, o período vale π. Então, aqui é π sobre 2π e A. O seu A, então, na verdade, ele vai valer 2. Se o seu A vale 2, você tem essa função aqui que multiplica. Ou seja, vimos tudo de função trigonométrica, equações e toda a vida de trigonometria. Um ou outro exercíciozinho para complementar. Então a vida é muito linda. O vídeo já está acabando, a bateria já está indo pro saco e o cartão de memória também. Boa cestinha para nós. Vamos ser felizes e ficar livre dessa trigonometria. Obrigado. Até ano que vem de trigonometria. Tchau, valeu.